Sapo que chama chuva e que diz que foi, não foi. A mulher que pega foice tem o traje de viúva. Raposa que come uva tem o dente degotado. Homem que faz machado já pode chamar ferreiro. Nego do beiço coveiro tem o pé aparentado. Rádio Web EO. Aqui se faz, aqui se paga. Olá, companheirada. Estamos aqui mais uma edição de Mimimi Cultural. Hoje com a presença de Alicia Gayer, da vice-presidente da União Estadual de Estudantes. Bom dia, Alice. Bom dia. É um prazer te receber aqui. Muito obrigada. Vamos conversar uma hora e pouco sobre os estudantes, sobre a juventude. Me explica, em primeiro lugar, como é que foi feita a fusão das entidades? Então, a gente tinha, né, a União Estadual dos Estudantes, ela tem uma entidade histórica, né, que é essa que é a qual a gente está hoje, está completando seus 80 anos, e ela passou um período, né, esses últimos 10, 15 anos, em que ela esteve na mão, né, de pessoas que não estavam comprometidas com o movimento estudantil. Né, na verdade, elas estavam utilizando a entidade para seu próprio bem. Né? Então, elas faziam carteirinhas pela entidade, na verdade, só pelo dinheiro que as carteirinhas beneficiavam elas próprias. Sim. Né? E aí, a gente denunciava isso desde sempre, né, com esse compromisso, e na impossibilidade, porque eles nos impossibilitavam algumas vezes de estar disputando a entidade. Às vezes a gente ia para os congressos e ganhava, e, na verdade, eles registravam, como eles eram da diretoria, a diretoria deles, ao invés da nossa, que tinha ganhado em cartório e tudo mais. Então, a gente começou a ver a inviabilidade que eles estavam criando, até estatutária, para que a gente pudesse, de fato, ter uma entidade democrática. Então, há 10 anos atrás, nós fundamos a UEE Livre, né? Então, que era uma entidade para seguir denunciando o que eles vinham fazendo. União dos Estudantes Livres. Isso, União Estadual dos Estudantes Livre, né? Que era para não deixar o movimento estudantil gaúcho nas mãos deles, né? Desamparado e com pessoas que eram irresponsáveis, né? E não tinham um compromisso, de fato, com o movimento estudantil. Né? Como é que vocês quebraram esse monopólio? Então, a gente seguiu sempre, né, nessas denúncias, inclusive alguns processos que eram feitos contra eles. E, há um tempo atrás, né, eles foram denunciados. Né? Então, teve denúncias de que eles estavam, né, ao Ministério Público, que eles estavam utilizando o dinheiro que era da entidade para pagamentos de coisas pessoais, né, pagamento de aluguel, pagamento de... Enfim, para uso pessoal. Né? O dinheiro não era da entidade, o dinheiro era, na verdade, das pessoas que estavam à frente da entidade. E aí eles foram denunciados, né, e perderam o direito de estar à frente da entidade. A gente viu isso como uma possibilidade da gente voltar a estar atuantes na entidade, né? Porque agora foi, enfim, desmascarado aquilo que a gente já vinha há mais de 10 anos denunciando. Exatamente. E aí a gente conseguiu, através dos DCEs, da UBRA, da UX e da URGS, organizar judicialmente para ser a comissão eleitoral do Congresso, que eles já não faziam há muito tempo. Sim. E aí poder, enfim, disputar de novo a UERS para nós. Conseguimos, então, né, pelas vias judiciais, organizar esse congresso e fazer com que nós voltássemos à direção da UERS, fazendo, então, essa fusão, né, essa unificação da UEE Livre e da UERS, porque, na verdade, a UEE Livre foi a nossa ferramenta para retomar a UERS. Né? Então, agora ficou só o UEE. Isso, exatamente. Então, a gente carrega, né, um pouco da história da UEE Livre, que, na verdade, né, foi muito importante nesses últimos 10 anos, e aí a gente transpôs isso no nome, né, que era o UEE Livre Dr. Juca, que foi, né, um guerrilheiro que foi morto na ditadura, na guerrilha do Araguaia. Então, no simbolismo dessa luta e dessa resistência, ele dava o nome ao UEE Livre, e a gente... Né, conseguiu, nesse último congresso que teve da UERS agora de unificação, fazer com que o nome Dr. Juca, então, fosse o nome, né, adotado. E qual foi a plataforma de vocês? Teve oposição?
na verdade, a gente conseguiu Unificar. né? Fazer Ótimo. com que fosse todo mundo na mesma chapa, todo mundo Sim. dividindo o mesmo espaço, né? Construindo, a partir da onde a gente está, das universidades, dos delegados que foram tirados, construir uma grande chapa, né? De unidade. E vocês já chegaram a montar uma plataforma? Uma plataforma assim de um projeto de sustentação dos próximos anos, o que vocês vão fazer? Qual é a extensão do mandato de vocês? São 2 anos. 2 anos. Nesses 2 anos, o que vocês pretendem fazer? Então, eu acho que a nossa atuação no próximo período, ela vai estar muito alinhada com o que a conjuntura está nos pedindo, né? Então, a gente está num momento muito difícil, né? Uma conjuntura que está muito pesada, que está muito densa, a gente está com muitos cortes, né, nos nossos direitos, nas nossas universidades, né, o Bolsonaro, o Eduardo Leite, o próprio Marquesan aqui em Porto Alegre, né, vem detonando o nosso serviço público, a nossa educação. Então, a nossa atuação vai ser muito de fazer essa linha de frente da resistência, né? Fazer com que os estudantes tenham esse protagonismo também na luta, mas que a luta não seja só dos estudantes, né? Que, na verdade, a gente faz essa luta unitária, a gente tem, né, todo o movimento social e pessoas que estão se engajando cada vez mais, né, na luta pelos nossos direitos, e a gente vai colocar o dentro disso, né, e fazer essa luta na rua, mas também fazer essa luta dentro das universidades, né, que é o nosso espaço, é o nosso papel e é o que nos cabe, né, que ninguém mais chegará para fazer dentro das universidades, senão a UEE, os DCEs e os diretórios e centros acadêmicos, né. Então, é um pouco isso, assim. Certo. A gente ainda está finalizando quais são os nossos planos, né? A gente vai ter um seminário agora da gestão. Que dia vai ser o seminário? Vai ser no final de semana agora, Sim. né? Um seminário mais Vai fechado. ser aonde? Acho que ainda não está definido, mas talvez em algum lugar pela URGS, Pela URGS. né? Enfim, pelo simbolismo. E aí a gente vai estar reunindo, então, a diretoria, tanto a executiva quanto a diretoria que a gente chama de pleno, né? Que é uma diretoria ampliada, Sim. com mais universidades, mais diretórios acadêmicos fazendo parte, para que a gente possa, então, ver, né, onde estamos e o que podemos estar fazendo para, né, apresentar essa plataforma para os estudantes. E acho que o principal é estar construindo no dia a dia, né? É construir a luta no dia a dia com aqueles que estão no nosso lado, né? Da forma mais ampla e unitária possível, né? Por isso que, inclusive, a gente acredita muito na construção dessas diretorias que a gente chama de pleno, né? Que são ampliadas. Então, elas têm a capacidade, né? Para além da diretoria executiva, de estar nos espaços, de estar no dia a dia, dialogando e construindo ações pela UEE, né? A União agrega quantas entidades? Na verdade, estatutariamente, né, como se todo mundo fosse filiado, né? Ah, tá certo. É automático. Isso, não existe, como é para Uma centrais adesão. sindicais, uma adesão ou não. Ou não. Né? Sim, sim. Então, é como se todos os estudantes universitários fossem os afiliados da... Ótimo. Uma das fontes de renda das entidades é a carteirinha. Como é que vocês veem essa atitude do governo federal resolver emitir a carteirinha? Isso, na verdade, é mais um passo que nos mostra o quanto esse governo, na verdade, quer destruir todos os movimentos sociais, né? Ele quer acabar com a nossa forma de financiamento, né? Se hoje a UEE tem como fazer camisetas para estar na rua, se a UEE tem como fazer adesivos, panfletos para estar dialogando com a população, né, e todas as nossas ações, assim como a União Nacional dos Estudantes, né, a maneira que a gente tem de financiar a nossa luta é através dessas carteirinhas, né, porque é a maneira que a gente arrecada algum fundo, né, então ele vem propor essa carteira para, né, de fato destruir e quebrar com a fonte de financiamento do movimento estudantil, para que a gente não tenha mais pernas e a gente não tenha mais financiamento que muitas vezes é necessário, né, para fazer com que a gente esteja fazendo panfletos, adesivos, né, e consiga colocar as nossas pessoas na rua, consiga estar divulgando o que a gente está fazendo, né. Além da carteirinha, a União tem outra fonte de renda? Não, é a meia entrada e os cartões. Aqui em Porto Alegre, a gente faz o cartão do TRI. Sim. Né? Ah, tá. Então, reverte um pouco de verba, Reverte né? um pouco, mas a maior é da meia entrada, né? Que, inclusive, é um direito adquirido pela Uni, né? De que seja, né,
tenha o direito da meia entrada, porque em muitos lugares, né, não aceitavam meia entrada ou davam poucos descontos, né, e se conseguiu com essa lei que é uma lei nacional que tenha 50% de desconto para quem é estudante, né? Aí, enfim, existe a apresentação dessa carteirinha na forma de comprovar, né, uma forma oficial de estar comprovando. Quanto às verbas federais para as universidades, vocês têm discutido isso? Como é que vocês veem enquanto estudantes? A gente vem, né, fazendo essa discussão a partir do que nos surge, né? A gente sabe que tem muitas universidades que já tinham anunciado que teriam verbas agora até setembro, né? Então a gente segue tentando, né, discutir, tentando buscar também mais informações e é isso, né? Também é uma maneira de acabar, né, com a produção intelectual, com a produção científica, tecnológica, né, que é feita dentro da universidade, né, que é para o governo é visto como uma arma, né, e para nós é a nossa vida, é a nossa sobrevivência, é a nossa soberania nacional, né? Então, parar de investir na universidade pública é uma grande maneira que eles têm de fazer com que a universidade se torne privada e passe a ser para os poucos da elite como ela era antigamente. Né? Então, hoje, a gente tem a política de cotas, né, que fazem com que cada vez mais a gente diminua a desigualdade que existe dentro da universidade e, na contramão disso, eles vêm destruindo com a universidade. Né? Começou em 2016 com a Emenda Constitucional 95, né, proposta e aprovada no governo Temer, né, e no governo golpista do Temer. Né? Então, foi uma das primeiras medidas que ele tomou para fazer o país entrar numa crise. Né? Então, na verdade, o que eles fazem é forjar uma crise, né? Para que a gente pense que a iniciativa privada é a solução, é o que vai nos resolver. Então, se agora a gente pega o projeto Futuri, se vamos abrir as universidades para organizações sociais poderem investir dentro da universidade, colocar dinheiro para projeto, colocar dinheiro para pesquisa, colocar dinheiro para fazer projetos de desenvolvimento, de tecnologia e inovação, que é onde eles mais focam, né? É tecnologia e inovação. A pesquisa, né, segundo esse projeto, ela vai acabar ficando... Não é prioridade. Não é prioridade, ela vai ficar à mercê da demanda, porque quem paga a conta decide, né? Claro. Então, se agora a gente já não tem mais um dinheiro público entrando na universidade, a universidade não vai mais servir ao Brasil. A universidade vai servir àqueles e aquelas que pagam a conta da universidade. Né? E aí isso faz com que a pesquisa sirva para isso e também deixa de fora a extensão, que hoje é uma ferramenta muito importante dentro da universidade, né? De poder, de fato, estar fazendo, né, a universidade dialogar com a sociedade, né? Que tem que ser um dos seus fins, né, da universidade, é estar devolvendo o trabalho que é feito dentro dela para a sociedade, né, por ser uma universidade pública. Então, é isso que eles estão querendo acabar. E aí, isso, além de fazer com que a nossa pesquisa, a nossa produção, né, que, inclusive, mais de 90% da produção intelectual, científica do nosso país sai das universidades federais, né? Então, além disso, ficar à mercê de quem pagar a conta, né, a gente também para de ter uma universidade que funcione para o nosso país, né, que devolva em tecnologia, que devolva em ciência, que devolva em pesquisa, seja para a área da saúde, seja para a área, por exemplo, de extração de petróleo, que é uma das coisas que é muito, muito grande. Né? Inclusive, como eu sou estudante de química, lá no Instituto nós tínhamos, né, uma parceria grande com a Petrobras, que já se acabou. Né? Então, eles vêm podando a universidade e esse projeto, né, ele vem assim como a estaca final, assim, né, de fato fazer com que a universidade fique à mercê, né, do capital privado e que é isso. A gente não sabe mais quem vai estar entrando na universidade, a gente não sabe mais até quando que a universidade vai segurar, né, e a gente não sabe mais para quem vai estar servindo, né, o que sai da universidade. Gratuito a gente já sabe que não vai ser, né? Mas não mais será assim. Exatamente. E a gente, né, a gente acredita muito, né, numa universidade pública, gratuita, de qualidade, mas que ela também seja socialmente referenciada. Sim. Né, que ela seja uma universidade popular. E a gente sabe que, enfim, esse não só não é o projeto do governo, como ele quer destruir,
né, todas as nossas forças e todos os movimentos que a gente faz para que a universidade seja assim, né? Me diz uma coisa, vocês vão tomar posse agora, que dia? Isso, na sexta-feira agora a gente vai ter a posse da UERS, né? Então, quem quiser pode acompanhar também na nossa página do Facebook, né? UEE Dr. Juca. E vai ser na sexta-feira, às 5h30 da tarde, no IFE Porto Alegre, né? Então, fica ali na Coronel Vicente com a Voluntários da Pátria, né? Então, estão todas e todos convidados para estar lá, né? Vai ser um ato não só de posse dessa nova diretoria, mas também um ato de mostrar a nossa resistência, a nossa unidade, né, para o Rio Grande do Sul. Certo. E como tu vês assim, a situação da violência em relação à juventude? Então, nós temos, né, muitos jovens, né, inclusive sou uma jovem, Sim. né, e que estão nas universidades, que nós representamos o público universitário, mas a gente também vê muitos jovens, e a maioria deles, que não estão nas universidades. Né? Sim. E A grande maioria não está. a grande maioria não está na universidade, inclusive vem inclusive aumentando o número de jovens que não estão nem na escola, né? Sim. Que não estão concluindo a escola, seja o nível Porque fundamental, é caro, seja o nível né? médio. É caro, a pessoa tem que ter passagem, tem que ter dinheiro para lanche, para tirar xerox, estudar, tempo para estudar. É toda uma assistência estudantil, né, que vem sendo desmontada, porque daí não adianta a gente garantir vaga para os estudantes na escola, vaga para os estudantes na universidade, mas não tem como se manter. Né? A desigualdade é tão grande que, inclusive, faz com que as pessoas pensem que cada um tem que resolver Por si só. Né? E a gente sabe que isso não Isso não é acontece. A gente verdade, sabe que tem que ser no coletivo. Tem que ser no coletivo, que vem de uma exploração, né, de toda a classe trabalhadora, e isso faz, né, com que muitas e muitos não tenham acesso à universidade, e, infelizmente, né, eram dados que estavam mudando, tanto o acesso nas escolas quanto nas universidades vinha aumentando, e agora eles vêm diminuindo, né? Então, e é muito mais agravante, né, na minha opinião, esses números quando eles diminuem na escola, que é a formação básica, né, que ela é muito mais ampla e ela está mais descentralizada, né? A gente tem escolas em todos os bairros, né? A universidade ela é mais centralizada, né? Sejam as universidades privadas, sejam as universidades públicas, ela é um compilado em algum lugar. Né? As escolas elas estão mais descentralizadas. Então, quando a gente começa a ter uma baixa dentro das escolas, a gente vê que não é só, por exemplo, o transporte que é o problema. Né? Então, na verdade, muitas famílias não estão tendo nem aonde morar. Sim. Né? E eu acho que isso, para a vida dos jovens, é muito duro. Né? Porque a gente precisa parar de querer estudar, né? E muitos param de ter o sonho de poder estudar, o sonho de entrar na universidade, o sonho de se graduar, de ter uma profissão e não só um trabalho, né? Alguma coisa que precise fazer para gerar renda, e tem que sustentar a família. E o mercado de trabalho não está absorvendo esse jovem também, né? Não tá, porque o desemprego só cresce. Só cresce. Né? E aí, na verdade, o que a gente vê? A maioria dos nossos jovens estão em trabalhos informais. Né? A juventude sempre ocupou, né, a maioria dos postos informais de trabalho, mas isso vem crescendo muito. Se a gente for ver, por exemplo, esses aplicativos de entrega, ou esses Rappi, né, e existem outros também, ou, por exemplo, transporte, né, Uber 99, essas coisas, né, todo esse processo de uberização, né, dos trabalhos, então todos esses trabalhos que acontecem de maneira extremamente informal e também de maneira totalmente descentralizada, precarizada, não tem um direito, né, não tem uma pessoa física que gerencie o grupo, que trabalhe. Né, na verdade, é cada um trabalhando por si. E a gente vê os jovens, né, trabalhando muito nisso, trabalhando horas e horas seguidas, né, apenas para subsistência, né, para sobreviver. Porque não para um jovem, aquilo ali não é um dinheiro que ele vai conseguir pagar seus estudos, não é um dinheiro que ele vai conseguir se aposentar. Sim, sim. Né? Não, é precarizado mesmo, né? E aí precariza muito a juventude, né? Porque é uma juventude que está precarizada, é uma juventude, né, que não tem tempo, é uma juventude que está extremamente cansada, é uma juventude que está, né, oprimida. É um moedor de carne assim que eles fazem, né? E é uma juventude que também não se mobiliza, porque da onde que essa juventude vai tirar tempo? Mobilizar.
Da onde E que que essa grupo ela estaria unida? Exatamente. Então, Por isso que o referencial fica uma gangue, né? Uma gangue é um coletivo que acolhe, seja lá em que condições for. Exatamente. E coisa que a sociedade não está fazendo, as gangues estão fazendo. e que está ali, né? Ocupando Está presente espaço, no ocupando dia a espaço, dia. suprindo necessidades. Exatamente, que resolve, né? Porque existe, né, muita mistificação sobre o que é, né, as gangues, sobre o que é esse, né, que eles chamam de crime organizado, né? Mas na verdade a gente tem uma militarização da polícia, né, que vai lá e coloca e faz toda uma criminalização, né? E aí existe também na sociedade, né, toda uma criminalização de quem é pobre, uma criminalização de quem mora, né, fora dos centros, né, quem mora na periferia. Então É estigmatizado, né? é totalmente estigmatizado e não só, né, no sentido visual e de imagem e de falas e palavras, mas também é para quem sobra os trabalhos mais precarizados, é para quem sobra as escolas que não têm professor, as escolas que formam pessoas que não estão, né, ao nível daqueles que têm dinheiro para pagar um cursinho para passar na universidade. Então, é periferia série de da condições. sociedade, né? Então, vai ficando com os piores postos de trabalho, vai ficando, né, com os trabalhos mais precarizados, mais informalizados, e vai sendo excluído, né, de uma elite da sociedade e vai, né, e é importante que a gente diga e debata isso, que isso não é um acaso, né, não é pessoas que nasceram na periferia, foram pessoas que foram colocadas na periferia, né, há muito tempo Sem atrás, condições. né, e a nossa juventude sofre essa violência, né, e é uma violência que ela é produzida pelo Estado, né, então isso pode acontecer na periferia, isso pode acontecer a partir de gangues e de, enfim, grupos, né, organizados, mas isso tudo acontece por causa de uma desigualdade. Sim. Né? Uma desigualdade social, uma desigualdade nos empregos, econômica, de oportunidades. Né? Como é que vai dizer para um jovem de 15, 16 anos que ele tem que estar na escola e ele não tem que estar ganhando dinheiro que o traficante paga para ele? Como é que tu vai dizer isso para ele? Que ele quer igualar aquelas pessoas que ele vê na TV, ou que ele quer ajudar a sustentar uma família, ou muitas vezes sustentar uma família sozinho, né? Então é um debate que ele não é fácil, né? E não é tão simples, porque a nossa juventude precisa de dinheiro, né? Claro, a sociedade como um todo, né, está passando por uma fase de muito desemprego, né? Eles estão implantando essa crise e deixando, né, o que o Brasil tem de recurso solto na mão de poucos e muitos na miséria. Né? E, inclusive, a taxa da miséria vem crescendo muito. E isso, com certeza, é associado à violência. Né? E é uma violência que, muitas vezes, também é feita pelo Estado, né? Pela brigada que é militar, pela polícia que é militar, né? Que sobe e mata, e aí mata principalmente a juventude negra. Né? E isso são dados, né? Não é a gente que está falando. Tá falando, né? Isso são dados, isso só não olha quem não quer. Né? E a gente precisa estampar isso. Né? A gente precisa mostrar que a bala perdida tem endereço, né? Sim, ela é o não jovem é negro. É o jovem negro, né? Principalmente o jovem negro. O jovem negro. E é muito difícil isso, porque é para quem fica mais todos os trabalhos precarizados, né? Os trabalhos informais. Então, é quem está mais à mercê desse Estado, né? Sim. Que é o muito opressor. Então, é uma juventude que a gente quer cada vez mais que venha para a universidade, que a gente precisa lutar para que venha para a universidade, que venha para a escola, né? Mas que a gente sabe que não é o projeto desse governo, né? Sim. Se você quiser anunciar no nosso programa, entre em contato com o nosso departamento comercial pelo fone 31 91 30 82 ou contate uma agência de publicidade de sua preferência. Eu gostaria, assim, da gente conversar um pouco a respeito da tua trajetória política, né? Tu tens uma ascensão. Conta um pouquinho para nós. Então, eu vim, né? Estudei no ensino fundamental, era lá de uma escola de periferia de São Leopoldo. Vim para Porto Alegre, né? Fiz o meu ensino médio aqui em Porto Alegre. E, durante essa trajetória,
não, né, nenhuma das minhas escolas tinha grêmio estudantil organizado, né, e atuante. Então, eu fui conhecer mais a política quando eu entrei na universidade. Então, eu entrei na universidade, já era um momento mais de ebulição da política, assim, né? E aí, eu via tudo acontecer e eu pensei, não, mas eu não posso só viver minha universidade, alguma coisa eu tenho que fazer. Né? E aí comecei, então, a participar do meu diretório acadêmico, né, lá do DAC, o Diretório Acadêmico da Química na URGS. E aí comecei a participar do meu diretório acadêmico, né, conheci a juventude organizada a qual eu milito, né, que é a Juventude Kizomba. Então, conheci esse grupo organizado de jovens, né, que também querem fazer a diferença na vida das pessoas, na sociedade, né, tem um projeto de vida diferente do que esse que está posto para nós. E aí conheci esse grupo, né, que foi onde eu tive mais contato, né, com essa política, foi onde eu tive mais contato com esses espaços, né, da macropolítica, onde a gente tem mais poder de atuação. Então, fiz parte do meu diretório acadêmico em 2015, desde então, né, venho fazendo parte dele. Tive, né, uma participação nas ocupações, né, então a gente estava lá liderando as ocupações em 2016, aí dentro das universidades, né, lá nos nossos cursos. Então, foi um processo que, apesar dele ser muito desgastante, foi um processo em que eu aprendi muita coisa. Né, e aí, a partir de então, eu fui diretora do DCE, né, e aí foram 2 gestões, em uma eu era diretora do DCE, na outra eu era coordenadora geral do DCE. Né, então, foi quando eu pude conhecer muito mais a universidade, né, conhecer muito mais outros colegas que eu não tinha acesso, que eu não tinha conhecimento quando eu era apenas uma estudante de química, assim, né? E aí fui, né, coordenadora geral do DCE nesse último ano agora. E aí entrei agora, então, enquanto vice-presidenta da UERS, né? Então, para seguir ampliando cada vez mais, né, os espaços de atuação e onde eu consigo chegar com a minha militância. Fala um pouquinho desse teu grupo Kizomba. Claro. Então, a Kizomba, né, é um coletivo de juventude, né, que o nosso slogan é por uma nova cultura política. Né? Então, a gente acredita muito nessa construção de uma nova cultura política, né, de que a gente não vai mudar os nossos parâmetros se a gente não mudar a política, se a gente não mudar o que é feito, se a gente não mudar a cultura, se a gente não transformar a sociedade patriarcal em uma sociedade que pare de oprimir as mulheres e pare de oprimir a todas e todos, a gente não vai ter um mundo melhor. Se a gente não acabar com o racismo, que ele é estrutural e é extremamente violento dentro da nossa sociedade, a gente não vai ter um mundo melhor. Né? Se a gente não acabar com a LGBTfobia, então, com todas as formas de opressão, né, que passam pelo nosso ser de classe trabalhadora, né, de viver nesse mundo oprimido, a gente não vai conseguir ter uma sociedade melhor. Né? Então, a gente luta por isso, por essas transformações que se dão no nosso dia a dia, que se dão na grande política que a gente pode fazer, mas também se dão lá no nosso diretório acadêmico, também se dão com as pessoas que a gente convive. Então, nós somos esse coletivo de juventude. Né? Somos organizados. Esse ano, inclusive, 2019, nós estamos completando 20 anos da Kizomba. Né? Então, bastante tempo. Se alguém quiser mais informações sobre isso também, nós temos uma página, né, que é Movimento Kizomba. E aí, enfim, é um movimento que ele existe em todo o Brasil, né, organizado, também está disputando várias UES em outros estados, e DCEs, diretórios acadêmicos, né, porque a gente transforma pela base, né, a gente transforma por onde a gente está. Então, é um pouco disso que a gente acredita, né? E aí, Kizomba é festa das raças, e é exatamente isso que a gente busca, né, no construir a nossa política para a sociedade, para os espaços onde a gente ocupa, né? Sim. Tá. Enquanto dirigente estudantil, tu tem sonhos, tu tem anseios. Quais seriam esses sonhos e anseios? É difícil, né? Porque às vezes a gente também pensa muito no que a gente quer para as outras pessoas e, né, eu acho que acaba se tornando um pouco dos nossos sonhos, né? Sim. Que todo mundo tenha acesso à universidade, que todo mundo possa ter, né, uma vida tranquila, uma vida com assistência, uma vida sem
sabe? Sem ter que passar trabalho, sem desigualdade. E eu acho que um dos nossos maiores sonhos hoje, né, e eu falo por mim e também pelos meus outros colegas, né, é que a universidade seja popular, é que a universidade possa ser de acesso para todo mundo, que não tenham oportunidades que cheguem para uns e não cheguem para outros, né? Que a gente consiga, de fato, olhar para o lado e ver que está todo mundo aqui, né? E poder fazer esse acesso à escola, né? Eu sou estudante de licenciatura, então acho que hoje o meu maior sonho é que a gente possa ter, de fato, uma educação libertadora, né? E essa educação libertadora que se faz dentro da universidade também, né? E a gente vai fazer ela no dia a dia na escola, né? E que a gente possa, né, ter condições disso, inclusive financeiras, né? Porque hoje os professores do nosso estado, né, já nem há mais de 40 meses que recebem parcelado, né, e não recebem em dia, e inclusive nesses últimos meses demoraram muito tempo até receber, né? Então foi mais de mês. Não tem como se planejar. Não tem como se planejar. Então, né, um dos meus sonhos com certeza é que a gente consiga reverter essa situação, né, e que a gente consiga de fato investir nesses profissionais que transformam a vida, né, e transformam a sociedade. E a educação, ela é o meio que a gente tem, né, de libertar, é o meio que a gente tem de lutar por uma sociedade melhor, né? A educação, por ela não ter uma forma certinha, por ela não ter, né, início, meio e fim definidos, né? A educação é aquilo que a gente faz, é aquilo que a gente vive, né? E é a partir daquilo que a gente vive. E exatamente por isso que ela tem esse potencial tão transformador, que ela tem esse potencial de fazer com que a vida das pessoas tenha um significado diferente, né? E é exatamente por isso que hoje a educação é um dos setores que é mais atacado, né? Sim, sim. Porque se a gente consegue dar um início, um meio, um fim para a educação, ela perde sentido. Então, é isso, ela perde esse sentido libertador. Ela né? tem sempre estar evoluindo, andando, mexendo, em movimento. Exatamente. Então, com certeza, né? Me formar é um dos meus sonhos para que eu possa ser uma educadora, né? E possa também estar fazendo essa diferença dentro das escolas, né? Pois é, isso que eu queria conversar contigo. Tu pretendes lecionar. E isso pretendo lecionar. Inclusive, espero que eu consiga influenciar com que cada vez mais, né, os estudantes também sejam líderes estudantis, também venham fazer um pouco disso que a gente está fazendo nesse período, né? Um pouco dessa trajetória que eu venho fazendo nos espaços que eu ocupo, né? Na universidade, nas escolas, né? Então eu pretendo sim, né? Quero ser professora, já dou aula, né? Hoje dou aula num cursinho popular, o cursinho popular Carolina de Jesus. Ah, interessante. Né? Inclusive que é a Aonde Kizomba que é um fica parceiro. esse cursinho? Fica no Ponto de Cultura Quilombo do Supapo, no né? Supapo. Lá no Cristal, no bairro Cristal. E aí, enfim, também ano que vem, né? Se tivermos alguém que estiver nos ouvindo queira também fazer um pré-vestibular e more na Zona Sul, ali pela Cruzeiro, Cristal, né? Pode nos procurar também, que acho que a educação popular é gratuito. E a educação popular também é uma maneira, né, da gente... E essa tua área é bem difícil ter gente disponível para dar uma aula gratuita. Química, matemática, física, é bem difícil, né? Biologia. É bem difícil, né, as exatas, porque a gente já tem um menor fomento, né, às questões sociais, a olhar para a vida ao redor, dentro da universidade, né, dentro dos nossos cursos, das nossas cadeiras da faculdade, né, da onde a gente está aprendendo. Então, a gente já é menos fomentado a olhar para isso e pensar que o que a gente está produzindo dentro da universidade, o que a gente está se formando, a gente também tem que retornar isso, de alguma forma, retribuir isso para a sociedade, né? E também porque, enfim, é uma área que é muito disputada, né? Então, muitas pessoas estão pensando muito na sua competitividade, em como elas vão entrar na melhor profissão, entrar no melhor cargo, né? E também a taxa de formação de licenciatura nas exatas é muito baixa, né? É muito baixa. Então, é carente, no caso, né, de professores formados nessa área de exatas, né? Exatamente. Porque a gente vê as escolas, eu sempre vejo as escolas dizendo que está faltando professor de matemática, está faltando professor de química, faltando professor de física, e fica por isso mesmo, às vezes, né? Exatamente, porque, enfim, a profissão docente ela é muito desvalorizada, né? Então, quando a gente entra em áreas que são as ciências exatas, né, e da natureza,
elas têm carreiras. Ela tem a carreira da docência e tem a carreira da pesquisa, das indústrias, que ela é muito valorizada e ela é dada como muito mais promissora, né? E, na verdade, muitas vezes o salário acaba sendo muito mais promissor em algumas outras áreas, né? Então, já tem uma taxa muito mais baixa. Requisitado. Exatamente. Então, é muito, muito mais baixa a taxa de quem está na licenciatura e de quem forma na licenciatura também, né? Sim. Nessas áreas. Porque também a universidade ela é muito densa, assim, né? Ela tem os cursos eles são muito pesados, então é uma taxa muito alta de disciplinas, de uma carga horária muito alta. Pesada. E aí o pessoal acaba muitas vezes evadindo. Então, né, a evasão nos cursos de licenciatura é muito grande, né? Então, a gente tem uma carência, né, de profissionais na área das exatas, né, docentes na área das exatas, e muitos acabam indo para as universidades particulares, né? Sim. E aí falo também muito pela URGS, porque o nome URGS ele tem um peso no currículo. E isso faz com que muitos professores e muitas professoras consigam vagas em universidades, em escolas particulares, que tem um crivo muito maior, e aí acabam indo para as universidades, para as escolas particulares, né? Então tem muito professor da URGS, formado da URGS, que dá aula em escola particular, né? As escolas públicas não seduzem, né? Em termos de salário, em termos de condições, de estrutura, né? Então é bem complicado, ainda mais agora que a gente está entrando num período em que não é mais para se prever concurso público, né? Inclusive, agora há pouco, né, a deputada Sofia Cavedon, através da Comissão de Educação, conseguiu travar essa luta para que todos os contratos temporários, né, fossem mantidos até concurso, que tivesse um concurso emergencial, né, porque, enfim, a situação é cada vez mais caótica, né, para nós, né, no meu caso, futuros profissionais, mas para quem já está no mercado de trabalho da educação, né, é uma área que é pouquíssimo valorizada. Os profissionais docentes, né, são pouquíssimos valorizados. A gente não tem, por exemplo, um conselho regional de profissionais da educação. A gente tem a CNTE, né, que é a Confederação Nacional dos Trabalhadores na Área da Educação, mas não existe um específico de professores. E não existe, por exemplo, o CEPER, que é um sindicato, mas não é um órgão regulador. Né? É um órgão que fomenta a nossa luta, que garante a nossa resistência e os nossos direitos dentro da categoria. Mas não é como, por exemplo... Não é um conselho fiscalizador. Isso, e que dê os parâmetros mínimos. Né? Na verdade, sempre que se fala em educação, tanto seja os parâmetros docentes e de salários e de coisas que são dados por quem não é da área, tanto quando se fala em conteúdo. Né? Se a gente for ver a Base Nacional Comum Curricular, ela não foi feita com um amplo debate para os educadores. O novo ensino médio, que também foi aprovado, né, no governo golpista do Temer, que vai entrar em vigor nas escolas a partir do ano que vem, em algumas piloto, que muda totalmente a maneira como se organiza a escola. Né? Na verdade, ela passa a ter uma carga horária de ensino profissionalizante, dá a opção, né, para os alunos escolherem entre áreas de humanas ou de exatas. É muito ruim, né? Só que o que acontece... Depois o cara não está preparado para um vestibular. Né? Exatamente. Tu setoriza cada vez mais, porque é isso que eles querem. Na hora não sabe nada da prova e roda. Te tornar técnico em alguma coisa e aí tu não conhece o todo. Né? Na verdade, eles não querem que a gente conheça o todo. Né? E aí essa reforma toda do ensino médio não foi feita por profissionais da educação. Então, na verdade, é uma profissão que ela é extremamente desvalorizada. Né? Qualquer um pode falar sobre educação. Tá aí o Escola Sem Partido. Né? Aí acham que a gente fazer uma aula crítica, uma aula que dê a possibilidade dos alunos questionarem aonde vivem, aonde estão, o que estão vivendo, é doutrinação marxista, comunista. Né? E aí a gente acaba se tornando vilões, né? Sim. Inclusive, muitos fomentam que os alunos filmem professores, denunciem seus professores. Então, a educação, né, e a profissão docente, ela é uma profissão que ela é muito atacada, né? Mas, ao mesmo tempo, ela se coloca como muito essencial. Né? O papel de professor, de professora,
ele é muito importante. É uma coisa que vai existir para o resto da vida. Sim. Né? E é uma coisa que muda e até falam, né? O médico só é médico porque ele teve um professor lá na escola, né? Claro. Então, é óbvio que é uma profissão que ela é muito importante e, com certeza, hoje é uma das lutas da UEE, né? Pela defesa da educação, pela defesa dos professores, pela defesa, né, não só dos estudantes, mas daqueles que também possibilitam que nós sejamos estudantes, né? E a gente se forme, porque é isso, né? É uma profissão que ela é muito importante e ela é extremamente desvalorizada, né? Então, a gente também luta para que ela seja, né, que a gente consiga fomentar, né, e ter, de fato, uma educação e profissionais também valorizados, né? Certo. Se tu tens interesse em anunciar o nosso programa ou qualquer um dos programas da grade da Rádio Web EO, entre em contato com 31 91 30 82, que é nosso departamento comercial, ou procure uma agência de publicidade de seu gosto. Alice, vamos retomar. Eu quero saber assim, da diretoria de vocês, como é que ficou composta? Mais ou menos A executiva. Encargos ou... Cargos quem ficou de origem, da onde a origem e Tá. Nós temos, inclusive, uma diretoria que ela é bem ampla, assim, né? Ela é bem dividida pelo estado. Nós temos estudantes da URGS, temos estudantes da UFPEL, temos estudantes da UFSM, né? Temos estudantes espalhados aí por várias cidades, Porto Alegre, Pelotas, Cachoeira, Santa Maria, né? Acho que a gente conseguiu cumprir muito do que a gente queria com a UEE Livre, né? Que era cada vez mais estadualizar, de fato, né? Descentralizar o movimento estudantil. Então, nós temos diversas diretorias, né? Além dessas bases, né? Presidência, vice, tesouraria, secretaria. Temos diretoria de políticas educacionais. Ótimo. Né? Nós temos também diretoria de movimentos sociais, diretorias de ensino, pesquisa e extensão, de assistência estudantil. Né? Então, acho que as diretorias se dividem assim, né, a fim de também abarcar um pouco do que são essas nossas pautas, né, e isso que a gente pretende, né, tá organizando para o próximo período, né, além da diretoria de comunicação, né, que é muito importante, Sim. né, ter uma comunicação, né, diretoria de relações institucionais, né, que é importante também a gente estar sabendo onde pisa, contatos, né? Então, eu acho que elas demonstram assim um pouco, né, dessa divisão que a gente tem para estar tocando todas as frentes, né, que a UEE tem. Faz de novo o convite para a posse, para todo mundo Claro. participar. Então, não só essa diretoria executiva qual eu falei, né, mas a diretoria plena, que daí existem outras, né, uma diretoria que inclusive vai estar se desenhando melhor agora nessa posse, né, que ela é um pouco mais aberta. Então, tem desde combate ao racismo, diretoria de mulheres, diretoria de cultura, diretoria de extensão, que eu acho que elas conseguem cumprir um pouco mais, né, todas essas frentes e todos os espaços onde a gente ocupa, né, e nas diversas cidades do nosso estado e também universidades. E aí a gente vai estar, então, empossando, né, essa diretoria na sexta-feira, né, às 17h30, 5h30 da tarde, no IFE, que fica ali na Coronel Vicente, então, IFE Porto Alegre, né? E aí estão todas e todos convidados a estar lá com a gente, né? Seja você estudante, seja não estudante. A gente quer construir essa unidade, porque é com essa unidade que a gente vai estar enfrentando o próximo período, né? E transformando as nossas vidas. Então, né, a gente quis fazer em um instituto federal, né? Porque acho que demonstra um pouco da importância, né? Que manter os nossos institutos federais abertos, né, não só as universidades, mas também os institutos federais, é importante, né, que, enfim, hoje tem campus em diversas cidades, né, acho que eles conseguem muito desse plano e desse projeto que era dos governos populares, de conseguir, né, descentralizar o ensino, descentralizar a pesquisa no nosso país, né, e se tornam assim polos de desenvolvimento regional muito grande, né, os IFES. Então a gente escolheu também fazer lá porque é isso, né, demonstra a importância que a gente tem em defender os IFES, né, e seja os IFES que estão à nossa volta, mas cada IFE que está nesse estado, né, e não só os IFES, como as Unipampa que tem, né, as UERGS, que é uma universidade estadual e tem, né, mais de 30 campos, né, ou seja, tem mais de 30 cidades. Tivessem
bastante enfraquecida também, né? A UERGS, né, ela está numa situação extremamente caótica, né? Muitos dos seus prédios, eles estão em condições extremamente precárias, né? E inclusive muitos dos seus prédios, né, da UERGS não são patrimônio da UERGS, né? Ela tem que alugar. Então Sim, já é isso um é um gasto custo. a mais, né? E existe uma lei, né, que na época foi feita pelo deputado estadual Raul Ponte, né, que hoje já não é mais deputado, que garantia que 0,5% do PIB do Estado, né, do que é investido do Estado, fosse para as UERGs e para as universidades comunitárias, né? Então, fosse para as universidades estaduais. Isso não acontece. Isso, com certeza, não acontece, né? Então, qualquer pessoa que estuda ou que conhece mais de perto a realidade das UERGs sabe que isso não acontece, né? Seja a pesquisa que não está sendo elaborada, que não está sendo fomentada, seja estruturalmente, que eu acho que é uma das coisas mais caóticas, assim, né? Porque nem aonde estudar as pessoas estão tendo, né? Então, cada vez menos estrutura, assistência estudantil a gente nem fala, né? Então, não tem casa do estudante para quem não é na cidade, né? Não tem como ter políticas de fomento e políticas de garantias, né, da assistência estudantil dentro das UERGs, né? Então, que cumprem um papel fundamental e muito importante, né, e, enfim, em seu pleno funcionamento, né, mas ainda assim hoje cumprem um papel muito fundamental, né, nessa descentralização da pesquisa, de terem diversos cursos diferentes e que respondem muito às demandas das áreas, dos locais em que estão colocadas, seja no litoral, que vão responder às demandas do litoral, seja nas regiões da serra, que vão responder às demandas da serra, né, e poder estar contribuindo também com a produção científica e com a produção tecnológica do Estado, né, e que hoje está extremamente sucateada, que também é um plano, né, também é um projeto. É um projeto. Né? Eu gostaria que tu fizesse assim, uma espécie de chamamento para o estudante que não está engajado na União e não sabe exatamente o que é que agora, através do que tu falaste, tem todo um discernimento, né? Então, se tu fizesse esse chamamento para esse jovem que tivesse interesse em participar, como seria? Claro, eu acho que a nossa luta, né, ela é cada vez mais coletiva, ela necessita, né, de cada vez mais pessoas ao nosso lado, né? E a gente só vai conseguir construir uma unidade que tenha força e seja capaz, né, de deter tudo que eles estão nos retirando, e não só deter e barrar o que eles estão nos retirando, né, mas mostrar qual é o nosso projeto, o que nós queremos para o nosso estado, para o nosso país, né? Vai se dar quando a gente tiver o máximo de pessoas possível, né? Então, a luta ela é coletiva, ela necessita ser coletiva. Porque se hoje nós estamos na universidade, a gente quer garantir que mais pessoas estejam na universidade. Que quem está na universidade hoje tenha condições de se formar. De que quem ainda nem concluiu o ensino fundamental, o ensino médio, consiga ter uma escola para concluir o ensino fundamental, o ensino médio, né? E a luta que a gente faz, ela não pode ser segmentada, né? A luta ela faz parte de um todo, que é um projeto, né, de desmonte, que é um projeto de destruição que a gente está passando do nosso país, do nosso estado. Então, cada vez mais se faz importante que a gente olhe para o lado e veja que não é só a nossa vida, né? A vida de milhares de pessoas, e que quando a gente se movimenta em conjunto, a gente consegue fazer essa diferença, a gente consegue mudar a vida das pessoas, né? Então, é muito importante que cada vez mais quem está, né, nos ouvindo, se você é de escola, se está numa escola, faça a luta dentro da sua escola, organize com os colegas, como é que a vida dentro da escola vai ficar melhor, mas como é que a vida dentro do bairro vai ficar melhor, a partir do que a gente pode pensar e a partir das forças que a gente pode aglutinar. Como é que a vida dentro da cidade vai ficar melhor, a partir do que a gente pode aglutinar, né? A partir dessas forças. Como é que a vida dentro dos nossos cursos, dentro da universidade, vai ficar melhor? Se a gente se organiza nos nossos diretórios acadêmicos, que tem como estar fazendo, né, atividades, tem como estar fazendo articulações maiores e lutando pela nossa realidade, mas também como é que a vida dentro da universidade vai ser melhor. Então, e a vida, né, dentro do nosso país vai ser melhor. Quando a gente se soma, quando a gente se une, a gente é muito mais forte, né? Então, acho que falamos aí da UEE, falei um pouco da Kizomba também, da União Nacional dos Estudantes. Eu acho que são
são veículos que a gente tem, são ferramentas de luta que a gente tem, que são muito importantes, né? E que a gente não pode virar as costas para, né, para a conjuntura que a gente está vendo. A gente não pode não olhar para tudo isso e não conseguir, não querer fazer alguma coisa, né? Acho que a gente sente essa vontade, não sabe onde fazer, e é buscando o coletivo que a gente vai conseguir fazer isso, né? Juntando a minha ideia com a ideia do outro, com a ideia da outra, que eu vou conseguir, né, fazer alguma coisa efetiva, fazer alguma coisa que nos traga resultados e que, enfim, consiga, né, rumar para essa mudança, rumar para essa transformação da sociedade, né, para o fim da desigualdade racial, para o fim da desigualdade, né, de mulheres, né, de gênero, pelo fim, né, da violência contra os LGBTs, então, né, da classe trabalhadora como um todo, que a gente possa ter mais condições. E é isso, né, que nos move, é isso que tem que nos mover, porque nós fazemos parte dessa sociedade, né, e é quando a gente se junta que a gente é mais forte, é quando a gente para pensar e para articular que a gente consegue, né, ser mais forte. Então, contem também qual nós estamos à disposição, né, e podem falar com a gente também, para a gente estar pensando coisas em conjunto, né, estar pensando em ações coletivas. O nosso programa Mimimi Cultural está interessante, não é mesmo? Se você tem interesse em fazer propaganda dentro do nosso programa, ligue para 31 91 30 82, que é o telefone do nosso departamento comercial. E, se você quiser uma outra agência, entre em contato com uma agência de seu interesse, de sua afinidade. Vamos às nossas considerações finais. Estamos chegando ao final do programa. Gostaria de falar mais alguma coisa, Alice? Não, acho que fazer um fechamento assim, né, disso, que eu acho que a gente vem aqui para falar um pouco do que é essa unificação das UES, que representa, então, a nossa retomada de uma entidade histórica, que fizemos através da UE Livre, né? Então, conseguimos fundar a UE Livre há 10 anos atrás e fazer com que ela fosse a nossa ferramenta de organização do movimento estudantil no Estado, né? E teve diversas ações e que faz com que a gente retome, então, a ORS, que era, então, a entidade, que é a nossa entidade histórica, né, do Estado, tem 80 anos está fazendo esse ano, né, a UERS. É uma existência, né? São muitos anos, é muita história, são muitas coisas que acontecem e quantos estudantes passaram por a UE? Né? É incontável, né? Quantas pessoas já passaram por ali, líderes o quanto políticos, líderes estudantis. Com certeza. Ela é uma entidade assim que carrega muita história, né? E o quanto ela já transformou vidas, o quanto ela já fez lutas, o quanto ela já, né, se mostrou esse potencial. Então, nos entristecia muito não conseguir dar vazão a isso, enquanto tinha um grupo político, né, que tinha seus interesses próprios, que estava à frente dessa entidade, e que agora a gente vem com toda essa alegria, com toda essa energia, né, com toda essa força de resistência que a gente tem, né, da juventude, dos estudantes, retomando essa entidade, unificando as duas entidades, a UE Livre e a UERS, né, e que se fazem muito importantes nesse período, né, seja para a gente combater o projeto do governo Bolsonaro, mas também para combater o projeto do Eduardo Leite, que também, da mesma forma, vem destruindo a nossa vida, né, vem precarizando os nossos trabalhos, vem destruindo a educação, né? Então, eles tomaram os nossos direitos como seus principais inimigos. A educação, né, vem sendo extremamente sucateada, vem sendo extremamente destruída, e seja ela na educação mesmo, no ideal de educação, com o Escola Sem Partido, mas também seja não pagando os professores para que possam ir dar aula, né, seja precarizando também a universidade, que é onde nós, que seremos os professores, né, vamos estar nos formando. Então, eles tiram a educação como sua principal inimiga, porque a educação tem um potencial transformador, um potencial de luta e de nos dar força, que eles têm medo, né? Eles têm medo da gente. Então, nós vamos mostrar para eles, através da educação, através da nossa luta, através da UERS, mas através de todos os nossos grêmios estudantis, centros acadêmicos, diretórios centrais dos estudantes, né, de todas
uniões estaduais de estudantes do Brasil, as uniões estaduais de estudantes secundaristas, porque a gente é estudante e está unido, né? A gente vai mostrar para eles a nossa força, a nossa resistência e como a gente consegue cada vez mais aglutinar pessoas, né? E cada vez mais está construindo e mostrando qual é o nosso projeto. Então, eu acho que é um pouco isso, assim, deixar, né, que a UE agora ela está de volta na mão dos estudantes, né? Ela é de volta uma ferramenta de luta. Contem com a UERS, né? E nós estamos à disposição. Temos, né, diversas diretorias em várias universidades, então qualquer pessoa de qualquer universidade do estado pode entrar em contato com a gente, né? Acho que também eu estou marcada ali na publicação, também podem entrar em contato comigo, entrar em contato com a nossa página, né? Acho que estamos à disposição, né? Eu acho que é importante que a gente não se canse de debater, que a gente não se canse de ir para a rua, né? Inclusive, para quem é de Porto Alegre, hoje nós temos um ato, né? Tá marcado para a esquina democrática ali, e a gente vai, enfim, também demonstrar, porque hoje a pauta é a reforma da Previdência, né? Então, nós vamos mostrar que a gente também quer se aposentar, que a juventude também quer se aposentar, né? Nós queremos ter postos de trabalho dignos, que a gente tenha condições e tenha direitos trabalhistas, mas que a gente também possa entrar nas escolas, se formar nas escolas e entrar na universidade e se formar na universidade. Então, acho que é um pouco desse recado, né? É importante a gente seguir na luta, a gente seguir em unidade, né? E transformando e sabendo que a nossa unidade ela nos dá força, né? E construir com os nossos colegas cada vez mais nos dá força para continuar, né? Que é tão necessário. Nós agradecemos a presença da Alice Gayer, aqui, a vice-presidenta da União Estadual de Estudantes. No próximo programa Mimimi Cultural, estaremos recebendo Lucas Stray, que é da Associação dos Escultores do Rio Grande do Sul, e a artista plástica Graça Craide. Muito obrigada, Alice, muito obrigada pela audiência. Eu que agradeço. E até a próxima terça-feira. Muito obrigada, muito obrigada e até lá. Sapo que chama chuva e que diz que foi, não foi. A mulher que pega foice tem o traje de viúva. Raposa que come uva tem o dente degotado. Homem que faz machado já pode chamar ferreiro. Nego do beiço coveiro tem o pé aparentado. Rádio Web EO. Aqui se faz, aqui se paga.